Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação sobre a rentabilidade dos nossos fundos. Eu sou a Mari Ferreira e eu estou aqui com o nosso CIO, João Psione, para falar sobre o fechamento do mês de janeiro e as expectativas também um pouquinho aí do mês de fevereiro. Janeiro começou com tudo, com um novo governo nos Estados Unidos, a inflação ainda no radar, o impacto de DeepSeek e na tecnologia a gente vem vendo os mercados sendo ajustados com essas expectativas. A gente vai passar por tudo isso e entender como esses cenários impactaram os nossos fundos. Tudo bem, João? Tudo bom, Mari? Tudo jóia. João, janeiro foi um mês longo, né? A gente historicamente Sim, sente isso. Para os mercados, especificamente, foi um mês assim que a gente sentiu muita intensidade, dados os verdade. cenários, principalmente, como eu falei aí, em tecnologia, né? Conta pra gente como que é que você tá vendo tudo isso acontecer. Bom, Mari, janeiro foi um mês bem dentro das nossas expectativas, né? A gente viu ali com o efeito janeiro, que é aquele efeito que, vamos dizer, que estatisticamente mostra que o mês de janeiro é extremamente positivo para os mercados de risco. Esse mês de janeiro se mostrou bastante positivo para os mercados internacionais. As bolsas americanas, no final aí desse alvoroço todo, acabaram fechando no campo positivo. Os mercados emergentes foram bem, Brasil surpreendeu, inclusive, foi uma das melhores bolsas aí dentre as principais do planeta. Europa foi muito bem, um desempenho forte também do Reino Unido, Alemanha, e o que a gente pode perceber é vamos dizer, um apetite do investidor pelo risco, né? Conforme a gente tinha ali meio que delineado dentro do nosso outlook, eu acho que janeiro começou vamos dizer, começou bem em linha, né, com os investidores realocando portfólios e buscando ativos para rentabilizar o portfólio. Eu acho que lá fora, como você bem falou, a gente teve alguns eventos-chave, né? A gente teve um começo de mês muito focado na questão da inflação nos Estados Unidos. Isso trouxe alguma pressão para as ações lá fora. Aqui o Brasil também sofreu naquela primeira penada. Mas, na segunda metade, assim que o indicador foi revelado, né, o indicador de inflação relativo ao mês de dezembro, os mercados começaram a agir. E a gente viu uma corrida em direção às ações em especial. Donald Trump assumiu, junto com ele veio ali uma leva de anúncios favoráveis para diversos setores da economia, em especial o setor de tecnologia, né? Vamos lembrar que uma semana antes do evento DeepSeek, o Donald Trump tinha trazido para o mercado o Stargate, né? Aquele baita investimento em inteligência artificial que vai ser feito nos Estados Unidos nos próximos anos, né? Cerca de 500 bilhões de dólares. Lógico, é um chute alto, não vai chegar a tudo isso, mas é pelo menos um direcionamento para onde os investimentos devem se guiar. E aí, na semana seguinte, na segunda-feira seguinte a esse anúncio, veio lá o chamado evento DeepSeek, né? Vamos dizer, a inteligência artificial de um hedge fund chinês, que trouxe um alvoroço no mercado, né? Uma corrida desenfreada pela venda dos ativos, especialmente NVIDIA. Aquilo, de certa forma, trouxe um pânico e aí é muito legal porque esse evento ele tomou conta das manchetes de todos os jornais, de toda a internet, e diversos especialistas de tecnologia nasceram dali e decretaram o fim vamos dizer, dessa corrida americana em direção à IA, ou o fim da corrida global em direção à inteligência artificial. O que se viu nos dias seguintes é que aquilo ali não passava simplesmente de um avanço natural da tecnologia, uma coisa que tenderia a acontecer mais cedo ou mais tarde, e que, na verdade, os investidores vão precisar colocar dinheiro para trabalhar ainda, né? E aí esse evento de DeepSeek, ele acabou sendo, ao longo da última semana ali de janeiro, acabou sendo dissipado, e o que a gente já viu até nessa virada de fevereiro vamos dizer, a busca dos investidores pelos ativos que caíram bastante na semana passada. Inclusive nós fizemos esse movimento ali com a queda do DeepSeek, acho que vale a pena comentar. A gente vai falar um pouquinho de cada fundo, né, dos fundos de tecnologia, mas enfim, a gente aproveitou esse espaço, estávamos carregando um bom caixa nesse começo de ano, e a gente usou o caixa naquele evento DeepSeek para aproveitar os preços aí extremamente defasados, né? Foi um exagero.
meu ponto de vista. E aí a gente entra em fevereiro, né? Então acho que assim, o mês de janeiro termina muito bem. Fevereiro começa já com a questão das tarifas do Donald Trump, né? A gente teve um primeiro dia complicado em fevereiro, mais para frente, lógico que a gente vai trazer a história completa do mês, mas é muito engraçado como esse governo Trump 2.0 se assemelha ao Trump 1.0, né? Ele vai estar sempre trazendo, vamos dizer, novidades, e aí ele volta para trás, recua, e aquilo causa movimentos exagerados no mercado, os investidores tentando encontrar alguma saída, enfim, alguma oportunidade, seja na venda ou na compra, né? Enfim. E eu acho que para nós, investidores, estar atentos ao que está acontecendo de fato com as economias é algo mais importante. No Brasil, a gente teve um mês muito positivo, um mês que trouxe um certo alívio depois de um dezembro horroroso, né? Dezembro foi muito ruim para todos os ativos de risco brasileiros, né? Seja na renda fixa, renda variável, volatilidade permeou todas as classes de ativos. Já janeiro, a gente percebeu uma recuperação dos prêmios, né? A Bolsa voltou a subir, bateu 126 mil pontos, os juros caíram ali na margem, ainda estão super elevados, mas caíram na margem. Quando estou falando dos juros, eu estou falando da estrutura termo da curva de juros. A Selic veio lá com mais um aumentinho nessa última semana, né? Mais 100 pontos base, a gente vai para uma Selic de 13,25 agora. Mas, de certa forma, trouxe um pouco de conforto, ao ponto dos que estavam muito pessimistas ali em dezembro virarem um pouco o seu discurso e ficarem muito vocais em relação à possibilidade do mercado brasileiro andar muito bem esse ano. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que tem um equilíbrio aqui e dentro do Brasil a gente vê oportunidade, mas a gente precisa tomar aquele velho e bom cuidado. Acho que é bastante importante aqui para frente. Então, assim, mês positivo. Mês positivo, fevereiro começa também, de certa forma, positivo, construtivo. Acho que, passado esse susto do Trump, a gente vai começar a voltar a dar atenção para indicadores econômicos e também para a temporada de resultado. Temporada de resultado que nos Estados Unidos ganha um pouco mais de tração e a gente já vai caminhando até meio que para o final. Temporada americana ela é muito intensa, sempre na última semana do primeiro mês após o fechamento do trimestre. Então, foi semana passada, né, que a gente viu a maior parte dos resultados serem divulgados. Nessa primeira semana de fevereiro, a gente ainda tem muitos números a saírem, mas depois a temporada vai se diluindo. E aqui no Brasil a gente vai ver o começo da temporada de resultados na segunda semana de fevereiro, segunda para terceira semana de fevereiro, e aí vem os resultados das nossas large caps, e a gente vai ver alguma intensidade na bolsa local. Mas me parece que a gente deve ter um mês positivo, tá? Eu ainda tô bastante... dado o que a gente está vendo na economia americana, nessa dinâmica local também, até mais que tem que favorecer o real frente ao dólar, isso é importante também, quando a gente olha o desempenho das carteiras como um todo, né, dos fundos, me parece que a gente tem algum espaço para ter mais um alívio em relação aos ativos brasileiros. Então, me parece que fevereiro tem tudo aí para ser um mês positivo também, como foi janeiro. Então, estou com essa visão aí do mercado. Muito bom. Uma visão otimista, né? Para começar o ano... Eu acho que, Mari, não é nem otimista. Ela no fundo, ela é um reflexo do que a gente escreveu ali no Outlook, né? A economia americana está reacelerando, então os indicadores que saíram os indicadores antecedentes já mostravam que a economia americana estava acelerando. E hoje, né, o dia que a gente está gravando, saiu o ISM, na verdade foi um dia antes aqui, um dia anterior. Saiu o ISM americano que, na verdade, ele mostrou de fato que a economia americana tá no início de ciclo. Talvez esteja, vamos falar sempre talvez, porque a gente nunca sabe. Talvez esteja no início de ciclo. O indicador veio bem melhor do que as expectativas, em linha com os indicadores antecedentes, né, que já mostravam uma aceleração, e quando a gente explora esse indicador e abre lá
os dados e começa a estudar um pouco mais o que está acontecendo, a gente percebe que tem pontos-chave ali que normalmente, quando chegam nesses níveis, tendem a acelerar. Ou seja, a gente vai ver os americanos colocando dinheiro para trabalhar mesmo. Então esse otimismo que a gente viu ali no final do ano passado, com a ascensão do Trump, enfim, e agora com essa leitura de que a economia americana tem caminhos positivos à frente, deve fazer com que a economia acelere. E aí isso, obviamente, se reverbera para os resultados corporativos. Então, a chance é grande dos resultados corporativos americanos, que já estão vindo melhor do que as expectativas nesse trimestre, repetirem a dose no segundo trimestre do ano. Então, no primeiro trimestre, né, que vai ser divulgado só lá na frente, só em abril, me parece uma construção bastante positiva. Enquanto nós não conseguimos enxergar essa desaceleração da economia americana, e aí tem um trade-off, a desaceleração da economia americana, por outro lado, vai provocar um movimento da política monetária americana, né, do Fed, fala assim, olha, poxa, até que dá para baixar juros. Então, tem uma construção muito favorável para a gente ter a continuidade desse bull market. Né? Por um lado, a gente vê a economia forte, a gente vai ver resultados crescentes e, por outro, muito provavelmente a gente vai ver essa desaceleração em algum momento associada a uma possível queda de juros. Então, me parece um caminho meio livre para as ações continuarem subindo. E aí, o que é muito interessante, janeiro, para mim, é um reflexo muito claro disso. A hora que você vê as bolsas internacionais, todas elas recebendo recursos e, de certa forma, garantindo a dispersão de retorno, né? Você vê esse retorno, ele não está só concentrado nos Estados Unidos, na verdade ele ficou bem disperso. Puxa, me parece que a gente está em busca de retornos em outros lugares. E isso significa o quê? Que o investidor está disposto a tomar risco. Então, a construção, ela parece otimista, mas no fundo, ela tem não é só o otimismo, ela é um efeito do que a gente está vendo realmente acontecer, né? Fundamentado, né, João? Sim. João, e desse ponto de vista, inclusive, e você comentou até que esse Trump, né, o Trump 2, né, o segundo governo do Trump já está muito parecido com o que a gente viu ali, pelo menos no começo do Trump 1. Do ponto de vista de movimento de mercado, a forma que ele vai conduzindo, né, ele é muito vocal, a todo momento a gente está vendo muita notícia sobre o governo, ele, né, o rei do X ali, Twitter, enfim. Isso faz com que o mercado fique mais volátil, ou seja, né, isso favorece de alguma forma os nossos movimentos aqui dentro dos fundos, ou, enfim, com o olhar como um todo? Eu acho que o mercado ele fica mais suscetível a ruídos, mas não necessariamente ele se arma para esse ambiente mais volátil. O que eu quero dizer o que nós não estamos conseguindo identificar é a montagem de proteções. O que a gente percebe é essa dispersão, quer dizer, o investidor ele está diluindo seus recursos por um número maior de ativos, isso está claro, a gente está vendo outras regiões do globo ganhando recursos, a gente está vendo uma alocação maior, por exemplo, no ouro, mas o que a gente não está vendo é um avanço da alocação em derivativos, por exemplo, que tem ali a ideia de serem seguros para os portfólios. Normalmente, quando o risco está aumentando muito, quando essa volatilidade está aumentando muito, o efeito, os investidores eles correm para montar posições de seguro. É o efeito contrário do que a gente está vendo agora, né? E a gente não está vendo isso acontecer. Então, me parece, assim, desde quando ele foi eleito, me parece que os investidores eles ficam ariscos por conta das notícias, e aí eu acho que tem todo um lado mais quantitativo, que opera muito rápido os mercados, tem a questão da Bolsa 24/7, por aí vai, mas não me parece que as pessoas estão dispostas a ou ficar com dinheiro em caixa, ou não comprar bolsa, ou comprar um monte de derivativo para ficar protegendo carteira, porque no fundo está todo mundo muito otimista com médio prazo. Está todo mundo muito construtivo em relação ao cenário que vem pela frente. Excelente.
Bom, então já vamos entrar, né, na parte das performances dos Vamos lá. fundos, né, nas nossas rentabilidades. Vamos começar, como sempre, aqui com os nossos fundos de tecnologia. E olhando para o mercado global, então, como você trouxe, eu ouvi bastante aí você debatendo com o Pedro, né? A gente, então, entendeu este momento, o cenário de PSIC, como uma grande oferta do mercado. Né? Então, a gente conseguiu controlar, né, a performance do fundo ali de uma forma que a gente não fosse muito impactado negativamente, Sim. ao mesmo tempo que a gente viu isso, né, de novo, como uma oportunidade que provavelmente vai ser refletida aí na performance do mês de fevereiro. Com isso, então, né, o nosso fundo Tech Select, ele encerrou o mês com menos 0,62, mas ele mantém um acumulado aí dos últimos 12 meses de 49,15%, performando muito bem. De desempenho do fundo, a gente tem como destaque Meta, Counter-Strike, que mais, João? CrowdStrike e Netflix. Isso. Intuitive Surgical. Então, boa. Intuitive Surgical. O que eu acho que é importante aqui, né? Você falou, poxa, o fundo ele encerrou com uma leve perda de 0,62. A gente tem que levar em conta que isso é um fundo dolarizado, muito importante ter na cabeça. E o dólar, nesse mês, ele se desvalorizou 5,79 em relação ao real. Né? Então, quando você faz essa conta de volta, é como se o fundo tivesse subido praticamente seus 5% em dólar. Então, o que é bastante relevante. E aí, até na carta que a gente vai divulgar ainda amanhã, eu trouxe ali o retorno do Nasdaq 100 para justamente a gente fazer essa comparação. O Nasdaq 100 perdeu 4,2% em reais. Então, a gente conseguiu abrir vamos dizer, um bom alfa em relação ao Nasdaq. E é isso que, enfim, norteia um pouco nossos investimentos. Então, foi um mês, para mim, vencedor sob essa ótica, e eu espero, olhando para frente, que esse dólar acabe sendo irrisório para os retornos que a gente vai entregar. Ótimo. Olhando então agora para o TechChain, né, a gente também teve uma perda aí impulsionada pela nossa concentração em NVIDIA, em Broadcom. O fundo então fechou com menos 2,42%, mas também aí, né, tá com seus 60,56%, quase 61%, adoro arredondar para cima, de performance aí de rentabilidade nos últimos 12 meses. Acho que a gente já falou bastante desse cenário, né, João? Acho que a perspectiva agora é de retorno mesmo, olhando as nossas alocações. Sim, certo? sim. Não, e eu acho que a gente aproveitou esse momento assim, fantástico para comprar ativos baratos. Lembrando, assim, esses mesmos 2,42 aqui, quando você cita eles é um resultado acima do Nasdaq, né? Em reais. Uhum. Então, vale lembrar para o investidor sempre que ele está comprando dólar mais tecnologia lá fora. Né? O resultado ruim foi por conta do dólar, mas o dólar nos ajudou ano passado. Então, tem isso na cabeça. Né? Ótimo. E exatamente esse mesmo comentário vale para o TechBets, certo? Então, volatilidade alta, e a gente usou o momento para reforçar as nossas posições nessa grande oferta que a gente viu agora no mês de janeiro. Isso. E no TechBets, nós aproveitamos o mês aí para comprar algumas coisas bastante interessantes para a carteira. Ativos que chegaram a cair 20%, 25% ali naquele evento NVIDIA, e que são ativos bastante poderosos, vão trazer muito retorno. Já estão trazendo um retorno para a carteira. Dá um exemplo. Um deles é a Celestica. É uma ação que está muito vinculada à questão da infraestrutura nesse mercado de inteligência artificial, de hyperscalers, e é um ativo que sofreu sem ter culpa no cartório. Vamos dizer assim, as ações desabaram no dia do evento do DeepSeek, e de lá para cá, bom, a empresa divulgou seus resultados, mas um resultado recorde acima das expectativas, e acabou que isso favoreceu bastante aí o retorno do fundo, inclusive. Né? Então, a gente acha que assim, aquela janela de oportunidade que a gente estava procurando, ela meio que apareceu. E aí fizemos ali algumas alocações e a gente acha que isso vai se reverberar de forma bastante positiva nos próximos 12 meses aí para a carteira. Falando agora dos resultados dos nossos fundos de cripto, a gente teve um mês cheio de contrastes para essa classe, né? Bitcoin voltou a superar a marca dos $100 mil, né? E fechou o mês com uma valorização acima dos 3%.
Solana, muito impulsionada aí pelas meme coins do Trump, foi um destaque no mês de janeiro e disparou a mais de 16%, 16,26% para ser mais exato. Já por outro lado, Ethereum, ela teve uma desvalorização de quase 6,5%. Acho que isso foi reflexo, né, João, das críticas que ela sofreu aí com a Ethereum Foundation. Mas ainda assim, o nosso fundo criptomoedas fechou o mês com uma valorização acima do 1%, 1,06% para ser mais exato. É verdade. Assim, foi um mês extremamente volátil para as criptomoedas. Lógico, tinha toda aquela expectativa de que o Trump lançaria no seu dia 1 alguma medida relacionada a esse mundo de criptomoedas. Ele não fez ali no primeiro dia, mas depois começou a dar sinais de que ele deve organizar uma frente para impulsionar realmente esse mercado. E lógico que isso veio trazendo bastante volatilidade para as criptos como um todo. Inclusive, na última semana, a gente viu, por exemplo, o Ethereum cair bastante ali com o anúncio das tarifas e uma coisa até descorrelacionada, talvez seja muito mais ligada com a questão de liquidez. Mas, de certa forma, assim, a gente continua bastante construtivo com esse mercado. A gente acha que a gente tem um potencial gigantesco aí para esses ativos retomarem as máximas que a gente viu recentemente. Já o nosso fundo Crypto High Beta, ele teve uma desvalorização de 1,77%, dado que ele é um fundo que possui a carteira 100% em altcoin. Essa desvalorização do fundo foi resultado de uma volatilidade, especificamente aí de Prime, que caiu um pouco mais de 33%, e também de Pendle, que teve uma queda de 28% no mês de janeiro. Mas a gente ainda acredita que, principalmente aí com o Trump assumindo, as altcoins vão ficar cada vez mais em evidências, né? Vão ganhar usabilidade do mercado e, com isso, a valorização do fundo vai ser distinta aqui quando a gente pensa na estrutura da carteira. Não, sobre a ótica do governo, a principal questão é a legalização das moedas, né? Assim, hoje nos Estados Unidos você tem um limbo regulatório em relação às criptos muito grandes, e aí isso precisa, vamos dizer, ser transformado numa regra clara, né? E aí a gente, quando isso se transformar numa regra clara, a gente vai saber mais, com mais detalhe como que vão ser esses projetos associados à cripto. Lembrando, né, a tese por trás das altcoins, ela está muito ligada a capacidade dos projetos em proverem receita e proverem um bom negócio para os seus usuários, né? Então, a relação da cripto em função das moedas fiduciárias, em relação às próprias criptos mesmo, ela vai depender desse ease of use, né? Quer dizer, a facilidade de se usar a cripto para algo que seja... que faça sentido econômico, né? Uhum. É isso que o Trump pretende criar quando, enfim, não o Trump, né, mas o time dele pretende criar em relação a esse mercado. Né? Como fazer isso se transformar numa moeda de troca que realmente tenha valor econômico, né? E que ele consiga ampliar a geração de resultado econômico mesmo para essas empresas que estão lançando esses serviços. Uhum. Então, essa que é a ideia por trás desse mercado. Né? Em outras palavras, maior usabilidade, mais rentabilidade, dado aí a procura pela moeda. Com certeza. Você vai procurar pela moeda porque aquele ecossistema ele vai ter algum serviço que te serve. Uhum. Né? Imagina, assim, é como se fosse, a gente sempre brinca assim, para ficar fácil, o ponto de fidelidade. Uhum. De repente, para mim, que tem uma promoção, sei lá, numa companhia aérea, diferente da sua promoção, que você tem na outra companhia aérea e você é cliente da outra, para mim aquele ponto faz mais sentido do que para você. Então, o que você vai fazer? Você vai vender aquele ponto para mim. Se todo mundo começar a fazer isso, o preço vai começar a subir. E aí, de repente, vai fazer o sentido contrário, e por aí vai, né? Então, essa que é a ideia por trás aí dessas criptos e por trás vamos dizer, desse ambiente econômico que se cria com elas, né?
Já no Crypto Metals Blend, a gente teve uma valorização acima do 0,5%, 0,56% para ser mais exata, muito impulsionada aí pela parte do metal. Então, embora a cripto tenha prejudicado um pouco a performance do fundo, a gente conseguiu equilibrar pela parte aí de metal, com a prata, né, subindo 1,35% no mês. E assim a gente fechou o mês no positivo. Isso aí. Só para citar, então as commodities andando muito bem nesse mês de janeiro também, né? A gente precisa mencionar, ouro fechou no campo positivo também, vejo com mais de 6% de alta em dólar, né? Então, se a gente colocar em real um pouco menos. Então, assim, bom, e outras teses também associadas às commodities, o petróleo andou durante esse mês, o urânio andou bem também, e o urânio bem nessa crista da onda, sofreu com a questão do DeepSeek, né, especial ali, acabou entregando parte dos resultados, mas são ativos que devem entregar resultados aí para frente, né? E é legal que o Crypto Metals Blend ele tem essas participações, ele tem essas alocações nos metais, né? Entrando agora para a classe de multimercados, acho que janeiro foi um mês misto para essa classe. O nosso fundo Macro Select fechou o mês com 0,86%, 0,86%, não 83%, 0,86%, e aí, né, batendo seus 85% do CDI. A exposição, né, à Bolsa Brasileira ajudou, mas também, né, o impacto das tarifas nos Estados Unidos impactou, refletiu aí na performance do fundo, por isso o mês misto, né, que eu comentei aqui. Aqui no Macro Select, a gente... Foi até deu uma certa pena, porque até o penúltimo dia do mês a gente estava rodando bem acima do CDI, um prêmio bastante interessante. E no último dia, o que a gente teve, primeiro, bom, começaram as notícias associadas à questão das tarifas que o Donald Trump ergueria no final de semana, e isso acabou derrubando uma bolsa americana. O dólar acabou rodando pior, e aí nossos ativos ligados ali... A exposição internacional acabaram sofrendo, e as criptomoedas também foram muito mal. Isso acabou puxando a carteira para baixo no último dia, e por isso que a gente trouxe um resultado aí um pouco mais fraco. Mas olhando para frente, esse é um fundo que tem vamos dizer, diversas frentes, diversos caminhos para trazer retorno, né? Então, por exemplo, nós adicionamos ao longo desse mês a parte de energia nuclear dentro da carteira, por meio de um ETF lá fora. Adicionamos também petróleo, e aí olhando mais para as empresas, as empresas do que para commodity em si, as empresas que estão indo muito bem. E também uma exposição um pouco maior ali na tecnologia nos Estados Unidos, enfim, que a gente acha que vai acabar andando. Então, esse tropeço do final do mês, eu acho que a gente vai conseguir recuperar em breve dentro dessa carteira, né? Boa. Falando do Carteira Universa, né, ele fechou um mês positivo, né, ele teve sua valorização aí de 2,29%. Vou só comentar sobre ele brevemente, porque a gente tem aí sim uma live, né, dedicada aí ao Carteira, com o Felipe, com a Lari, com você. E aí a gente olha então para o Money Rider, né, o Money Rider ele teve uma desvalorização de 2,04% agora no mês de janeiro, né, foi impactado muito pela valorização do real frente ao dólar, certo, João? E aí a gente vê, só que ao mesmo tempo que a gente vê aí é uma boa oportunidade, né, quanto à dolarização, quando a gente pensa no Money Rider, como você falou aqui no começo do nosso papo. É isso mesmo, Mari, assim, quando a gente olha de forma individual os books da carteira, né, o book de ações, commodity, o book macro, eles apresentaram bons resultados em dólar, né, mas não foram suficientes para suplantar a queda de 5,79 do dólar frente ao real, né, uma queda bastante elevada. Esse fundo ele tem essa característica de manter a maior parte da sua alocação atrelada ao dólar, né, então assim, foi assim que ele foi concebido e é assim que a gente tem mantido a estratégia de gestão. Então, de fato, ele acabou entregando parte aí do resultado em reais nesse mês agora de janeiro. Mas é bem isso que você está pontuando, Mari. Assim, olhando para frente, eu vejo, vamos dizer,
toda essa parte de ações com um potencial muito grande de retorno, assim, um potencial de retorno muito maior do que eventuais desvalorizações do dólar frente ao real. E também nessa parte macro, eu acho que a gente vai conseguir fazer movimentos de gestão capazes de trazer resultados bastante positivos aí para a carteira. Eu estou bem construtivo também. Minha meta esse ano nesse fundo é repetir o que a gente fez no ano passado, né? Ali um retorno ali por volta dos 30%, né? Então, é uma meta, lógico, vamos tentar buscar. Alcançaremos, João. Mais uma vez, alcançaremos. E aí, agora a gente vai entrar na parte dos fundos de ações nacionais, né, os fundos de ações locais. Como você já antecipou também, né, a gente teve o Ibovespa aí fechando com os seus quase 5%, né, agora no mês de janeiro, e isso beneficiou os nossos fundos, né? Acho que os nossos 3 principais fundos de ações locais fecharam um mês positivo. O Deep Value com seus 3,62% e um acumulado de 3,3% nos últimos 12 meses. Então, foi um mês interessante no sentido de recuperação, certo? Sim. E caminhando agora para a parte de renda fixa, como ficaram os nossos retornos, João? Depois de dezembro, né, que a gente levou esse chacoalho aí das NTNBs, como que você vê os prêmios acontecendo agora em janeiro? Foi um mês bastante positivo para a renda fixa, tanto para as nossas estratégias ativas, que compram títulos públicos direto, né, assim, mais ativamente, quanto também para a estratégia linkada aos FDICs, né? Os prêmios acabaram voltando para as LFTs agora, né, nesse mês, né, especialmente nos vencimentos mais distantes. Lembrando que as LFTs, elas são títulos pós-fixados, elas rodam, vamos dizer, em linha com a Selic, mas por conta de janelas de liquidez e volatilidade da curva de juros, e aí pensa que tem a questão de oferta e demanda, por vezes elas podem negociar com prêmio ou com desconto em relação à taxa Selic. E foi o que aconteceu no mês passado. Então, no mês passado, as LFTs acabaram entregando parte dos seus resultados e agora a gente está vendo uma recomposição. A gente viu uma recomposição em janeiro, né, muito clara e a gente faz esse trabalho, vamos dizer, com bastante atenção ali na nossa mesa para justamente tentar identificar oportunidades na hora de comprar as LFTs. Isso fez com que os nossos fundos ativos, tanto o Cash Yield quanto o Atrium ativo, apresentassem bons retornos. No primeiro caso, por conta dessa questão aí, especialmente por conta do trabalho feito com as LFTs, no Cash Yield. No Atrium ativo, a gente teve outros instrumentos que foram muito bem também no mês, né? E a gente apresentou ali bons números em ambos, né? O Cash Yield ele subiu 1,10, 109% do CDI nesse mês. Lembrando, esse é um fundo de zero agora. Isso, né? Boa. Já ia reforçar esse ponto. É isso. Então, ele é um fundo que paga o resgate no mesmo dia do seu pedido, desde que seja feito dentro do horário da plataforma. Então, o investidor tem liquidez diária. Assim, o nosso objetivo de retorno com esse fundo é algo aí por volta dos 103, 104 do CDI. Esse mês em especial ele teve um prêmio em excesso. A gente conseguiu capturar bem. Nós vamos trabalhar para tentar manter isso por mais tempo possível, né? Mas é meio natural até essa pequena volatilidade de LFTs, tá? Vale a pena ter isso em mente para o pessoal não achar que sempre a gente vai conseguir esse prêmio em excesso. Desde o início o fundo roda 105% do CDI. Né? Eu estou falando desde o início porque é um fundo que tem 1 ano e 2 meses agora, completou o seu segundo mês de vida. O seu segundo mês depois de 1 ano. Enfim, tem 14 meses, né? 105% do CDI. No Atrium ativo, a gente conseguiu entregar um resultado um pouco melhor. Né? Ele apresentou um retorno de 1,16, 115% do CDI, também está dentro daquele range que a gente entende que o fundo pode dar de resultado. Né? A gente vai buscar isso, a volatilidade dele é super baixa, então um fundo de renda fixa tradicional mesmo. Foi puxado por alocações nos FDICs, alocações em crédito bancário e também alguma coisinha de corporativo, mas bem pouquinho mesmo. E a gente entregou um bom resultado, acho que também nessa parte das LFTs e NTNBs a gente conseguiu operar bem nesse mês.
enfim, e aí o resultado foi bem legal. Nos últimos 12 meses, ele ultrapassou aí a marca do 100% CDI, lembrando que o ano passado foi um ano muito difícil para os instrumentos dos fundos de renda fixa ativo, não foram poucos os fundos que ficaram abaixo do CDI, e bem abaixo do CDI, a gente ficou ali mais perto, mas a tendência agora, olhando para frente, e esperando que essa volatilidade da curva de juros se reduza, que vai ficar alta, ela vai ficar, mas talvez a volatilidade caia, e aí a gente vai conseguir sempre, sim, trazer esse prêmio em excesso, né? Então vamos buscar isso daí para frente. Só voltando aqui um pouquinho no Cash Yield, João, então como você bem destacou aqui, agora ele é um fundo D0, né? E Sim. além disso, ele não tem limite de aplicação, tá? Verdade. Então, ele é uma excelente opção aí como fundo caixa. E que você não comentou, mas rodou 109% do CDI. Só falou que foi muito bem. Mas é isso, assim, a gente está trabalhando para manter aí o patamar de um fundo positivo. É isso aí. E aí, falando também em volatilidade, né, vamos comentar aqui sobre o Atrium FICFIN, né, o Atrium FICFIN que fechou o mês com 1,17% de rentabilidade, 115% do CDI. 116. 116? É isso aí, gosto quando é para cima. 116% do CDI. E, bom, ele tem uma carteira com volatilidade quase nula, né? Sim, então, sim. é um fundo que roda muito bem, como a gente sempre fala, relógio. Isso, as estratégias, assim, o FDIC ele tem por sua construção, vamos dizer, a mitigação da volatilidade. É uma estrutura que é construída para que ela não seja marcada a mercado, conforme os demais títulos, justamente porque ele é um fundo, é como se fosse uma dívida, né? Não ficou bom, como se fosse uma dívida. Ele é uma estrutura, é um fundo que tem a sua a cota, vamos dizer, calculada todo dia com base na rentabilidade combinada. Então você não tem essa marcação a mercado do jeito que as demais dívidas aparecem assim, no dia a dia, né? Então ele vai rodar fluido, assim, bem tranquilo, né? Bom, e para encerrar nosso papo, vamos falar de previdência. Lembrando que para a parte de FOFs, a gente tem um conteúdo dedicado aonde a Yasmin se aprofunda ali nessa classe de ativos junto com o pessoal da Research. E falando em Yasmin, a gente tem uma novidade. Agora ela assina uma newsletter onde ela traz a visão dela do mercado como um todo. A news chama a Bússola do Mercado e ela traz a visão dela sobre o ambiente ali macroeconômico. Bom, João, a gente comentou bastante aí sobre o cenário de renda fixa, né? A gente até voltou um pouquinho falando ali do cenário de dezembro, mas trazendo para a parte de Global Return, a gente viu que esse cenário, né, da volatilidade, principalmente aí das NTNBs, continuou refletindo no Global Return, que fechou o mês com menos 0,77, né? Menos 0,77 agora em janeiro. E está com um acumulado aí de 8,69%. Eu acho que, né, a gente já explorou bastante, né, esse cenário, mas, de novo, lembrando que quando a gente fala de previdência, a gente está falando de longo prazo. E não é nem essa questão, Mari. Lembra quando eu fico insistindo, né, para o pessoal que monta a previdência, que momentos como o que a gente viu em janeiro são exatamente os momentos que devem ser aproveitados. Se a gente olha sobre a ótica do dólar, ele caiu 5,79 frente ao real. Isso impactou no ETF World 11, né, que a gente tem na carteira. E também as NTNBs longas, você pontuou muito bem, apresentaram um desempenho ruim em janeiro. Então, assim, uma oportunidade de ouro também para quem está colocando o seu dinheiro para trabalhar, de comprar NTNBs mais baratas. Essa que é a grande, vamos dizer, a grande oportunidade da Previdência. Aqui a gente não pode olhar para o retorno como um vetor mais importante. O que a gente tem que entender é como que os ativos ali dentro, e você, nessas previdências, você sabe exatamente o que você está comprando, como esses ativos estão desempenhando. Como a gente tem um horizonte muito longo, fazer o aporte nesses momentos em que o fundo vai mal, vamos dizer,
é o melhor momento para você trazer retornos positivos no longo prazo. Lembrando, é isso, né? São fundos de longo prazo. Aproveitar agora é o que qualquer investidor deveria fazer. E vamos reforçar mais uma vez a carteira do Global Return? Ela. Tá bom, o Global Real Return ele tem peremptoriamente 2 ativos, World 11 e NTNB longa. A gente tem um pedacinho em Selic também, mas ele é menor dentre os 3 ativos que a gente tem na carteira. NTNB longa, com os vencimentos com vértices bem distantes, né, lá na 2050, 2060. O World 11, um ETF que contempla ali mais de 9 mil ações ao redor do mundo, concentrado, um pedaço bastante importante nos Estados Unidos, né, dado o peso da Bolsa Americana no âmbito global do mercado acionário. Essa carteira ela tem uma alocação diária, né? Quer dizer, diariamente o time está olhando os pesos e as composições e fazendo ali o rebalanceamento. Ou seja, o investidor que coloca dinheiro hoje, ele está colocando dinheiro exatamente em 40% no World 11, de 50% a 60% ali em NTNB e o resto em Selic. Então, poxa, essa é a grande arte desse negócio. Mês a mês, à medida que o investidor vai colocando dinheiro, ele está sempre comprando isso e pode estar comprando isso em níveis mais baixos, em níveis mais altos. No agregado, isso vai gerar uma taxa interna de retorno muito favorável para ele. Né, e pensando que a Previdência vai carregar isso por 10, 15 anos, é um poder de remuneração tremendo. Tudo isso dentro de um fundo com estratégia sistemática, né? Então fica bem claro ali para o investidor onde ele está alocando, o que ele está investindo. A gente vai deixar aqui na tela um backtest do que a gente fez do fundo, nesse cenário que o João comentou de alocação recorrente, mas para a gente ter em mente aqui o potencial que vocês têm em mãos aqui agora com o Global Return. E assim a gente encerra mais um papo. João, obrigado pela conversa mais uma vez. Janeiro foi um mês muito intenso, mas também de muitas oportunidades que a gente conseguiu capturar, inclusive, e devem ser refletidas aí agora nas performances do mês de fevereiro. Fiquem ligados aí nas nossas oportunidades de fundos e até a próxima, pessoal. Valeu, Mari.